problema não tá no gasto público, o problema tá na qualidade do gasto público. Esse é o problema. O problema não é o Estado gastar, o problema é o Estado gastar mal. Nós temos que entender uma máxima que eu sempre bato na tecla. Dinheiro não desaparece. Se é déficit público, é superávit privado. É uma identidade contábil. Se teve um déficit do setor público, o dinheiro sumiu. Foi pra alguém. Ele tá no superávit privado. Sim. Entendeu? Claro, eu tô resumindo aqui porque tem que descontar a relação com o exterior, né? Porque pode ter vazamento de poupança. Mas assim, é isso. É isso que eu ia te perguntar. Se todos os países tiverem déficit público, isso não vira um problema lá na frente? Cara, mas basicamente... Igual a China tem déficit público, sim, mas ela batendo, trazendo dinheiro pra dentro. Rodrigão, só não tem déficit público país usuário de moeda. Entendeu? Que é o que a turma da auditoria fala. Da auditoria da dívida fala, mas na Grécia resolveu. Mas no Equador resolveu. Claro, meu velho, porque é outra relação. O Equador tinha uma economia dolarizada. A Grécia é da zona do euro, usuário de moeda. Se você é usuário de moeda, se um Estado é usuário de moeda, ele tem que arrecadar para gastar. Agora, se o Estado é emissor de moeda, ele pode usar esse mecanismo de dívida pública para fazer crescimento. Se o gasto público for bem feito, ele vai gerar retorno positivo para a economia. O problema é quando o Estado gasta mal. A turma da auditoria tinha razão quando ela começou lá atrás. Porque quando essa turma começou, a briga deles era com a dívida externa. E aí sim, aí é um outro papo, porque era uma dívida em dólar, que o Brasil não conseguia se financiar em dólar. E aí sim, para mim é muito claro, quando é que um país está quebrado? Quando ele não tem dólar. Em outra situação, o país não está quebrado. O Brasil está longe de estar quebrado porque tem reservas até mesmo em excesso, como o Cobori falou, que uma das discussões que a gente tem é o custo de carregar as nossas reservas, né? Que é uma discussão séria. Se nós precisaríamos ter tantas reservas assim ou não. Agora, por que a Argentina está quebrada? Porque não tem dólar, entendeu? Porque eles podem emitir o peso, mas enquanto o título público estiver atrelado ao dólar, enquanto o sistema bancário deles for frágil, justamente por não ter reserva em dólar, eles não vão solucionar o problema deles. A nossa taxa de juros nas alturas, que estruturalmente vem sendo mantida há muito tempo, ela até tinha uma razão de ser lá em 94. Porque nós precisávamos de alguma maneira atrair dólares, mesmo que fossem esses dólares especulativos, porque nós não tinha dólar e para estabilizar a moeda nós tínhamos que conseguir dólar. Aí o que a gente fez? Para eu investir num país que tá quebrado, eu tenho que oferecer um prêmio de risco muito grande. Por que eu vou botar o dinheiro no Brasil? Porque vamos pensar no investidor estrangeiro, que quer comprar título público só para ganhar no juro. Eu vou comprar meus títulos no Brasil, mas se o Banco Central do Brasil não tiver dólar, quando eu for realizar meu capital, eu não tenho garantia nenhuma. Porque se eu for realizar meu capital e o Brasil não tiver o dólar para me pagar, quando eu for fazer o processo inverso, eu perdi dinheiro. Então, o prêmio de risco tem que ser maior, entende? A taxa de juros tem que ser maior. Então lá atrás fazia sim algum sentido a gente ter essa taxa de juros. O problema é que isso passou. Não tem mais esse sentido para fazer isso.